Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante para você entender a relação entre o cristão e as obras. Isso aí é primordial para que nós não nos tornemos nem liberais teologicamente e nem fariseus. Por isso que é muito importante. Bom, só que antes eu preciso te pedir, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar os comentários também, porque ajuda muito o canal. Principalmente se inscrevendo, o YouTube verifica que esse canal é relevante, portanto, ele vai indicar esse canal para muito mais pessoas. E quando você deixa o like, ele entende que o vídeo é relevante, essa mensagem também vai para muito mais pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o vídeo de hoje eu me inspirei numa conversa que eu estava tendo com uma pessoa que é, assim, altamente farisaica, né? Ele defende, digamos assim, ele saiu, né, da instituição CCB, né, que nós conhecemos bem aqui nesse canal, e ele quer fundar, na verdade, eu acho que já fundou, uma CCB muito mais radicalizada, porque a ideia dele é mais estrito. Então, quer dizer, ele achava que ali as coisas eram muito frouxas, ele queria apertar mais ainda. Então, altamente farisaico. E aí, durante essa conversa que a gente estava tendo, a gente falou sobre diversos assuntos e tal. Mas uma coisa, e eu tentando explicar para ele a questão da salvação unicamente pela fé, né? Que é um conceito basicamente para todo cristão, não precisa ser reformado. Na verdade, isso daí é uma base cristã que vem da reforma protestante. Não necessariamente você precisa ser reformado. Entenda aqui que a ideia de reformado é a ideia de aderência às ideias calvinistas, mas assim, a ideia de que a reforma protestante, então todo não católico é protestante e, portanto, fazem parte daqueles cinco solas da reforma, o sola fide, por exemplo. Então isso daí já está lá. Mas, no desenrolar da conversa, ele também criticou uma ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, porque ele dizia assim: ah, mas está escrito que a fé sem obras é morta e não sei o que lá, então tá vendo? Não pode ser só pela fé. Então ele misturou tudo, na verdade, entendeu? Falando, não pode ser só pela fé, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir isso. Ah, beleza, pela fé você é salvo, então, portanto, você chega ali, recebeu Cristo, se batizou. Beleza, a partir dali, aí você tem que cumprir absolutamente tudo, porque senão você perderá a sua salvação. Então, todo o desenrolar da conversa, ele se deu nesse contexto, entendeu? Então, o que eu reparei nas afirmações dele? Um profundo desconhecimento do que ele atacava, entendeu? Assim, já começou assim, a base dele bíblica era quase zero. E ele tinha um profundo desconhecimento em tudo que falava, e principalmente quando ele usava aquele jargão uma vez salvo, salvo para sempre, para dizer que, ah não, a doutrina calvinista e tal, é a doutrina que te faz ser, assim, viver de qualquer jeito, a pessoa não precisa estar ali na fé, não precisa tá se dedicando, tentando se aperfeiçoar, trabalhando, digamos assim, para cada dia estar melhor do que o dia anterior. Não, então ele começou a falar esse tipo de coisa. Eu falei, rapaz, esse cara ele não conhece absolutamente nada. E por isso que eu trouxe o vídeo, porque muitas das vezes muitas pessoas têm as mesmas perguntas sobre isso, né? Então eu vou trazer aqui uma parte de um texto bíblico, inclusive o texto bíblico que ele citou lá em Tiago, para eu dar o panorama para vocês. Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, e a questão do cristão manifestar as boas obras, né? Então, para ver como a ideia dele é uma ideia que, assim, do ponto de vista tanto da doutrina calvinista quanto das escrituras, não tem o menor, digamos assim, não tem o menor base para o ataque dele, né? Então vamos lá. Bom,
A primeira coisa é o seguinte, vamos lá, a gente aqui está falando da soteriologia, tá certo? Soteriologia são as doutrinas relativas à salvação, tá? Então, isso daí a gente precisa deixar bem colocado, porque muitas das vezes quando a gente fala algum termo assim, que é um pouco mais teológico, técnico, as pessoas podem se perder. Mas, basicamente, a soteriologia tem tudo a ver com a salvação. Bom, como que se deu a ideia da salvação ou a construção das doutrinas salvíficas dentro da doutrina reformada, das igrejas reformadas, né? Elas tiveram início no sínodo de Dort, tá? Então você pode até pesquisar depois aí, você coloca lá sínodo de Dort, aí você vai ver que o que é o sínodo? Nada mais é que uma reunião onde foram vários pastores, presbíteros, pessoas que conheciam as escrituras, e o objetivo da criação desse sínodo foi lá em 1600 e pedrinha, 1618, por aí. Eles se reuniram com um objetivo, o objetivo de combater uma doutrina que estava surgindo, que era o arminianismo, né? Então, eles começaram a ver o que os arminianos alegavam, pegar as escrituras e fazer aquela discussão teológica sobre a salvação. Tá certo. Desse sínodo foi extraído, né, digamos assim, desse sínodo gerou lá os documentos, desses documentos foi extraído a TULIP, tá? TULIP, só para vocês entenderem. Também você pode colocar isso aí na internet que você vai ficar bem claro. Eu não vou explicar a tulipe toda aqui, porque teria que levar um tempo gigantesco. Mas o que acontece? O que é a tulipe? É um acrônimo, tá certo? É uma palavra que representa uma ideia. Então a tulipe, ela tem 5 letras. Então, na verdade, são 5 pontos da salvação. Então, os 5 pontos que definem a doutrina soteriológica da Igreja Reformada. Então, desses 5 pontos, eu vou até falar aqui para vocês. Então, por que é tulipe? Porque é tudo em inglês, tá? Então, na verdade, você vai ver que não vai ter nada a ver com tulipe, que eu vou falar em português, mas vamos lá. O T da tulipe significa depravação total, certo? Aí, o que é isso? A gente pode fazer outros vídeos. E, aliás, deixa aí se você já conhece. Eu queria saber se você já conhece. Então, o T da tulipe significa de depravação total. Deixa eu beber uma água. Depravação total. Bom, o U da tulipe significa eleição incondicional. Então, o L da tulipe significa expiação limitada, que é o oposto do arminianismo, que é expiação ilimitada. E depois o I da tulipe significa graça irresistível. E o P da tulipe significa perseverança dos santos. E é nesse ponto que eu vou pegar para poder explicar para vocês, para mostrar que essa afirmação não tem o menor cabimento. Dizer que você defender a salvação unicamente pela fé, você está sendo uma pessoa que quer viver, quer pegar o caminho fácil, quer viver de qualquer jeito. Você vai ver que não tem nada a ver isso. Então vamos lá. O P da tulipe significa perseverança dos santos. Em resumo, que eu não vou detalhar aqui muito, mas em resumo, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que uma pessoa verdadeiramente salva, ou seja, uma pessoa que alcançou a fé salvadora, e essa fé salvadora, conforme lá está escrito lá em Efésios 2, é um dom de Deus, é o dom que Deus coloca em nós para crermos no Senhor Jesus Cristo. E quando cremos em Cristo, somos nova criatura. Sendo nova criatura, nós estamos debaixo da justificação de Cristo, portanto, somos salvos pela fé, como diz claramente em Efésios 2. Porque é o seguinte, Efésios 2 diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, Efésios 2 é destrutivo. Mas e como é que fica essa ideia de a fé sem obras é morta? Que é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês.
Então, vamos lá. A perseverança dos santos, ela tem base exatamente nisso. Porque quando você lê Efésios 2, você vai ver o seguinte. Quando chega mais para o final, ele diz assim: para as boas obras, porque tudo esse processo aconteceu para as boas obras, as quais Deus preparou anteriormente para que andássemos nela. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a fé, quando a gente diz assim, que uma vez salvo, salvo para sempre, nós estamos considerando que essa salvação é mediante fé, só que é a fé, conforme diz em Efésios 2, que é a fé que transforma o ser. É isso? Esse que é o ponto. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por quê? Quando nós cremos, nós nos transformamos de dentro para fora. Por quê? Porque se você olhar em Efésios 2 o processo da salvação, uma das coisas que é necessária é a primeira coisa é você de morto tornar a vida. O Espírito Santo ele passará a habitar em você. Então, uma vez que isso aconteça, ele transforma a sua natureza. E transformando a sua natureza, você andará nas boas obras. Não por conta que, se você não praticar boas obras, você não é salvo, porque a salvação é pela fé, exclusivamente pela fé. Mas como que um salvo identifica que ele é salvo? É pelos frutos que conhece a árvore. Então vamos lá. Vamos supor que você é uma árvore de laranja, tá certo? E eu digo assim: você foi transformado para uma árvore de, supor aqui, de melão. Melão não dá em árvore, né? Vamos pensar em outro, de maçã, beleza? Porque eu acho que melão é ramo, né? Se eu não me engano, mas beleza. Então, de maçã. Então você diz assim: o evangelho transformou minha natureza. Hoje eu sou uma macieira. Vamos colocar esse exemplo. Tá, como que você descobre se a pessoa é realmente uma macieira? Quando você pega os frutos que ela produz e lá sai maçã. É a única maneira de você identificar a árvore é pelo fruto que ela dá. Você não identifica a árvore colocando a mão nela e olhando para o alto, é pelo fruto. Então, a perseverança dos santos traz isso. Os santos verdadeiramente salvos, eles perseveram. Entendeu? Por quê? Tem uma passagem que diz que a santificação é necessária, sem a qual não veremos a Deus. Então, essa é a ideia da perseverança dos santos. O santo, ele verdadeiramente transformado, ele persevera no caminho. É isso que. Isso não significa que ele não peque. Isso não significa que ele não escorregue. Significa o seguinte: que mesmo escorregando, mesmo pecando, ele se arrepende daquele pecado. E ele muda o caminho, ele trilha o caminho, persevera no caminho rumo à salvação. É esse que é o ponto. Por quê? Porque ele não é mais um morto, porque ele foi transformado pelo poder do evangelho. Então essa é a ideia da perseverança do santo. Você dizer que, não, diz assim com a boca para fora, eu criei, e beleza, e aí? E aí, eu vou trazer aqui o texto para vocês. Olha só que negócio interessante. Vamos lá. Vou colocar aqui o texto de Tiago, que é justamente o texto extremamente mal compreendido, principalmente por assim, igrejas de doutrina farisaica. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, é... Vamos lá, no 17 aqui, ó. Verso, ó, Tiago, só para vocês saberem, tá? Está no Tiago 2, 17. Eu vou ler o 17 e o 18 aqui para vocês saberem. Ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tá vendo? Aí você pode dizer, ó, tá vendo? A fé sem obras é morta. Então vamos lá. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé
Mostra a tua fé pelas tuas obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. É porque eu até dei uma travada aqui, porque é o seguinte, esse texto varia de tradução. Porque tem algumas traduções que diz assim, eu não sei nem que tradução que é essa daqui, depois eu vou dar uma olhada, mas assim, mas não importa. Tem tradução que diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, aqui do sentido é o mesmo. Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu mostrarei minhas obras e eu mostrarei minhas obras e pelas minhas obras te mostrarei minha fé. É porque muda o significado. Esse texto está tão assim na cabeça que eu acabo até lendo e falando outra coisa. Mas é isso. Qual é a ideia de Tiago nesse texto? Tiago, aqui, deixa eu voltar aqui, ele estava combatendo um negócio chamado de liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Pessoas que, igual eu falei, que vêm de ambientes muito, digamos assim, muito farisaico, quando sai, explode, né? Ele vai para o outro extremo e diz assim, rapaz, a partir de agora eu faço o que eu quiser, na salvação é a fé, que pela fé tô salvo e acabou, eu vou andar do jeito que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, o que a lista de pecado, o cara vai lá gabaritar ela inteira, entendeu? Então, o que Tiago estava dizendo na epístola, porque você pega lá a epístola como um todo, e principalmente naquela frase, porque ali você vê que eu já estava em Tiago 2, então você tem que ler o 1 todo, aí você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. O que Tiago estava combatendo aqui? Exatamente esse liberalismo teológico, de dizer assim, não, eu criei, beleza, então estou salvo e beleza, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, o que ele estava dizendo assim, não adianta você dizer que creu e as tuas obras mostrarem o oposto. Ele vai dizer assim: se você diz que creu, só que vive em pecado, você é mentiroso. Por quê? Porque qual é a ideia da salvação? É exatamente o que eu disse anteriormente. A salvação pela fé é pela fé transformadora, não é a fé da boca para fora, não é a fé que não, beleza, eu criei, então pega a Bíblia, joga lá num saco, nunca mais lê e não sei o que lá, porque não, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Não, não é isso daí não é fé. Entendeu? Isso daí você está enganando a si mesmo. E é isso que ele diz ali. Tá certo? Porque a fé transformadora vai mudar e vai moldar o seu ser. Então é isso que ele está falando. Então mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Por quê? Pelos frutos conhecereis a árvore. É isso que é o ponto, entendeu? O ponto tá aí, mas você vê que tanto Tiago, que foi quem escreveu ali a epístola, né, de Tiago, a epístola universal de Tiago, quanto, por exemplo, Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, aos Efésios, ambos afirmam a mesma coisa. Só que o foco deles é diferente porque eles estavam combatendo problemas diferentes. Paulo estava combatendo um problema de falar assim, peraí, eu tenho que ter obras para ser salvo. Então ele pega a cruz de Cristo, taca no lixo e diz assim: o que salva são minhas obras. Opa, peraí, não é isso. A salvação é pela fé somente. Só que a fé transformadora. É isso, por isso que não tem. Por isso que não tem nenhuma controvérsia nas escrituras entre Tiago e Romanos, ou Tiago e Efésios, por exemplo. Porque basta você ler ali aquela epístola, você vai entender. E o que ele está advogando ali é pela fé transformadora, a fé que se manifesta nas obras do cristão. E isso é natural, porque uma vez que nós recebemos essa fé, temos a nossa natureza moldada. Então, portanto, o pecado nos incomoda. Podemos, digamos assim, pecaremos, todos nós.
E, aliás, isso está, se eu não me engano, na Epístola de João, que ele diz, né, quem diz que não tem pecado, mente, engana-se a si mesmo e faz de Deus mentiroso. Então, esse é o problema do fariseu. O fariseu, ele faz de Deus mentiroso e está enganando a si mesmo, porque ele acha, primeiro, que ele vai ser justificado pelas suas obras, que isso nunca vai acontecer, entendeu? E outra coisa, ele está mentindo porque ele diz que não tem pecado. Isso é mentira, entendeu? Todos nós, é só você pegar tudo que é pecado nas escrituras, bota numa lista e vamos ver se você não tem nenhum. Entendeu? Vamos ver ali se realmente não tem nenhum. Vamos começar, igual eu gosto de citar, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas todo o tempo? Entendeu? Porque a pergunta, fala, não, mas espera aí, se eu fizer um balanço na minha vida, grande parte da minha vida, não, realmente, assim, a palavra de Deus dizia para eu fazer tal coisa, eu não podia fazer, mas aí, né, a força da carne eu fiz, mas depois eu me arrependi e tal, e eu posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas. A pergunta seguinte é o seguinte, quantas vezes Adão precisou pecar para perder o direito de estar ali no Jardim do Éden? Foi uma vez. Então, se uma vez na sua vida você não amou a Deus sobre todas as coisas, você já está condenado por todas as leis e os profetas e o Novo Testamento e tudo. Se você não tem Cristo como seu justificador. Esse é o problema. Se justificar pelas obras, o único que pelas obras venceu foi Cristo, o único. Que não tropeçou em palavra nem em pensamento. Ele venceu pelas obras. Agora, nós dependemos da justiça de Cristo para sermos justificados. Então, por isso que é muito importante entender esse ponto. O vídeo já está aí com uns 20 minutos. Tudo bem que eu acho que eu vou cortar um pedacinho no começo, mas eu queria deixar isso muito claro. Espero que tenha deixado isso muito claro. Deixem aí os comentários. Entendeu? Quem entendeu, escreva que entendeu, porque ajuda para a gente saber. Quem não entendeu, escreva o porquê não entendeu, alguma coisa que discorda, porque é importante para a gente saber. Deixa o like, se inscreve no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.